Bom dia, turma. Todos me ouvindo? Estamos começando agora, né? Nossa aula de Penal 1, manhã, Santa Cruz, no dia 26/5, né? Vamos iniciar nossa trajetória novamente, né? Reiniciá-la, uma vez que nós tivemos que parar para nossa avaliação. Então, dando início agora, né? Melhor dizendo, reinício ao nosso conhecimento, graças a Deus, né? Todos bem? Bom dia a todos. Giovana Martins, pessoa sensível, sempre terá o meu apreço, percepção 1000. Aliás, essa turma muito me emociona. Bom dia, gente, bom dia. Todos bem, todos legais, família bem. Estamos caminhando bem aí nessa era Covid. Oi, Priscila. Bom dia, Bruno, Leonardo, Fabiana. Bom dia para todos vocês. E aí, gente? Nós paramos na nossa apostila 2, não foi isso? Onde foi na apostila 2 que nós paramos? Alguém lembra? (43) dá 2? Valeu, Fabiana. Então, nós estamos bem demais, né? Posso, Fabiana? Claro. Quantas vezes forem necessárias. Não tenha dúvida. Vocês estão ouvindo bem? Bom, vamos começar nosso dia. Não vi Regina aí. Estranho. Deixa eu procurar Regina. Gilmar, Leonardo, Viviane, Milena, Tiago, mas não vi Regina. Preocupante. Bom, gente, alguém tem notícia? Giovana sempre presente. Você cai, Giovana, mas volta. Ok, Priscila. Aí a gente acorda, né, sem noção de nada, né? A cara amassada, o cabelo desmontado, é uma coisa horrível esse negócio de Covid, né? Obrigado, Bruno. É uma coisa assim pavorosa, a gente acorda com a cara de ontem. Vocês são muito engraçados, né? Porque vocês veem a minha cara amassada, vocês veem o meu cabelo desmontado, mas eu não vejo a de vocês. Vocês são terríveis. Tá vendo aí? Olha lá, sem um batom, sem um nada, coisa horrível. Aí é que a gente vê, né? Quem são os professores, né? A gente olha pra cara das criaturas assim, né? Vão pra sala de aula, tudo bonitinho, né? Aí vem pra cá, tudo desmontado. Se bem que tem umas professoras que eu sei que elas se montam até pra dar aula de
online. E eu dou meus parabéns a elas, mas realmente eu não consigo, gente. É uma coisa assim pavorosa, né? A gente levantar. Pois é, mas eu também tô, entendeu? Mas aí a gente. Eu falei isso ontem numa aula que eu tava dando, que eu fico acompanhando os alunos no Instagram e que eu vejo o pessoal malhando, sabe? Eu tenho uns alunos que gostam desse negócio, aí um quintalzinho, aí vai lá, faz agachamento, levanta peso. Eu falo, Jesus, vocês são meus ídolos. Porque se depender de mim, olha, eu vou te falar uma coisa, tô morta. Porque eu não tenho o menor ânimo para essas coisas assim. Não tenho o menor ânimo. E acho muito legal, né? Quem faz, como eu falei, eu tenho amigas minhas que dão aula e elas levantam e se maqueiam toda. Outro dia eu tentei fazer isso. Eu falei, ai Jesus, que coisa horrível. A gente se maquiar pra ficar em casa, daqui a pouco tá deitado, daqui a pouco tá comendo, daqui a pouco tá. É uma coisa assim pavorosa. Mas tá bom, pelo menos vocês sabem quem eu sou, né? Com essa carinha amassadinha de manhã. Mas o importante é que a gente tá aqui, né? O importante realmente é isso. Vamos lá. Mas parabéns para aqueles que conseguem, acho assim o máximo. Vamos lá, vamos lá. A nossa amiga aí falou do princípio da alternatividade. Apesar de ter falado do 43, não foi 43? Deixa eu ver aqui. 43, eu voltei para o 41 para poder explicar aí a nossa colega. Não tem importância nenhuma, né? Foi até bom ter falado, melhor falar do que ficar com dúvida, né? Então vamos lá. O princípio da alternatividade decorre das ações múltiplas, né? De conteúdos variados. O maior exemplo que a gente tem para dar é exatamente a lei de drogas, né? Que é o que a gente chama de lei de tóxicos, que realmente tem um conteúdo muito variado, né? E a gente vai falar da questão dos crimes plurinucleares, né? Em que o tipo incriminador prevê mais de uma conduta, como está ali no nosso material, variados núcleos, só que na hora de sentenciar, de punir o agente, ele será punido por um só, por um apenas. Então, gente, o maior exemplo que a gente tem, eu não sei se vocês estão acompanhando. Valeu, Bruno, obrigado. Ela deve estar cansada, de repente dormiu um pouquinho mais, né? Porque a gente, nesse negócio de Covid, a gente perde um pouco da referência de horário, né? Então, a gente dorme 3 horas da manhã, aí quer ter o direito de acordar 11, e isso tem acontecido comigo a beça. E a gente perde a referência do que é domingo, do que é segunda, do que... E por aí vai. Então, creio que não aconteça só comigo. Tendo em vista toda essa situação, acredito que possa esse ser o problema da Regina. Mas não tem problema nenhum, vocês têm crédito comigo. Então, quando a gente abre o conteúdo da lei de tóxicos, né? Valeu, Pri. A gente abre, por exemplo, se a gente pegar o artigo 35 e 33 da lei de droga, por exemplo, a gente vai ver que existe uma série de condições impostas no mesmo artigo. Guardar, comprar, vender, ter para si, trazer para outrem, portar. São várias modalidades em um mesmo artigo, em uma mesma lei. No entanto, quando o juiz vai apenar aquela pessoa, ela vai apenar por uma atitude apenas, como, por exemplo, foi condenado a tráfico ilícito de entorpecentes. Foi condenado por associação ao tráfico ilícito de entorpecentes. Então, nesse sentido, apesar de haver várias condutas variadas, ele será penado por uma apenas. Tranquilo isso aí? Ou acho que foi... Quem foi que perguntou? Cadê ela? Foi a Fabiana. Acho que foi a Fabiana.
Deu para entender, Fabiana? É por isso que é princípio da alternatividade, porque apesar de existirem várias alternativas, tá? Ele será penado por apenas uma atividade nuclear. Ok. Ah, tem até ali, ó. Eu botei depois o 33 para vocês, né? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar. Observem que quando fala em prescrever, ministrar, a gente já entra ali numa outra seara, né? A gente está falando dessas pessoas que têm a tendência de clinicar ilegalmente, né? Que tem aquela tendência de ministrar remédios, às vezes até psicotrópicos, né? Para as pessoas que realmente estão precisando, e as pessoas vão lá e realmente fazem uso e muitas das vezes acabam sofrendo sequelas pelo mau uso, pela má informação daquele remédio. Então, observem que quando a gente fala isso, a gente não está se referindo simplesmente a drogas ilícitas, né? A gente está se referindo a qualquer tipo de droga. Por quê? As ilícitas são óbvias, né? Mas existem drogas que, apesar de não serem ilícitas, só quem pode prescrevê-las é a pessoa dotada dessa competência. E não necessariamente isso é qualquer um, né? Porque a gente vê aí que existem vários médicos que não são médicos ministrando drogas como se fosse assim, a coisa mais natural do mundo. Esse acontecimento, esse evento, também ocorre muito dentro de academias, né? Onde as pessoas querem ficar malhadas, querem ficar saradas, para botar logo o corpo na rua e acabam realmente incorrendo em crime, muitas das vezes até sem perceber, sem saber, né, o que estão fazendo. Essas pessoas que vendem, por exemplo, esses remédios, essas vitaminas, eu não sei como é que vocês dão o nome, porque eu sou fortinha, mas eu não tomo bombinha. Também a idade já não me permite mais isso, né? Então eu sou uma fortinha gordurosa, tá? Eu sei que vocês estão falando isso. É só para descontrair. Ali que eu sou fortinha. Mas quando as pessoas também pegam, né? Ah, vou comprar uma para minha amiga, vou comprar um para meu amigo. Gente, muito cuidado. Isso pode caracterizar tráfico, sim. Sabe? Eu sempre falo isso, é muito perigoso, né? A pessoa fala, ah, mas não é meu, é do meu amigo. Isso é muito perigoso porque está enquadrado em todo aquele contexto ali. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Ó, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então tenham muito cuidado com aquilo que a gente pode estar fazendo, eu me incluo nessa, né? E a gente realmente tem que se preservar nesse sentido, uma vez que a coisa não é fácil. É um crime pesado, né? Equiparado a um crime hediondo, o que o torna mais difícil ainda de lidar. Não é uma coisa simples que você chega e peticiona para o juiz e se resolve naquele dia, ou se resolve facilmente, às vezes nem se resolve. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a coisa não desande, não descambe, né? Bom, dentro desses princípios que nós estamos vendo aí, em verdade, nós havíamos parado no princípio da legalidade. Então, chegamos nele de novo e assim vamos trabalhar. Eu acho que o princípio da legalidade é um dos princípios mais fáceis, né, que a gente tem para falar, uma vez que a gente aprende ele em Introdução ao Direito, a gente aprende em Constitucional, a gente aprende em Administrativo, né? Não é que aprende, a gente refala, né? Mas ele é um princípio que está em todo o contexto jurídico, né? A legalidade realmente é um princípio que acompanha todas as esferas do direito
Então, por esse motivo, eu acredito que vocês já conheçam bastante dele, já tenham ouvido falar bastante, já tenham dissecado o princípio da legalidade. Mas não é por isso, valeu, que nós não falaremos dele aqui de novo. Então, muito rapidamente, em linhas gerais, nós vamos colocá-lo aqui, né? O nosso materialzinho diz o seguinte: não se pode compreender o mecanismo de aplicação da lei penal sem que antes se recorra ao princípio da legalidade. Eu acho que vocês já ouviram isso em todas as matérias, né? A legalidade, ela tem que prevalecer em todos os âmbitos do direito. Então, não seria diferente com o direito penal, até porque, mais do que nunca no direito penal, ele tem que ser observado, né? Então, vamos lá. Postulado que se firma ao lado das garantias constitucionais, acabamos de falar, de proteção aos direitos e liberdades individuais. E por isso que ele é tão forte, né? Tão firmado dentro do direito penal. O estudo desse princípio, portanto, é imprescindível à correta análise do funcionamento do direito penal no contexto de nosso Estado atual, Estado de Direito. Ai, um cafezinho, gente, eu tava precisando disso. O princípio da legalidade é um dos direitos fundamentais mais importantes dentro de um Estado democrático de direito. Vocês já ouviram isso em constitucional. Não sei nem se vocês já fizeram constitucional, acho que não, né? Mas já ouviram isso em introdução ao direito. Já ouviram isso provavelmente em história do direito, né? E no Brasil encontra expressa previsão legal na Constituição Federal vigente em seu artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Demonstrando sua importância, houve também previsão expressa dentro do Código Penal em seu artigo 1º. Olha só, meu povo. Primeiro, eu também acabei de fazer uma coisa horrível com vocês, né? Porque se eu falei para vocês assim, vocês já ouviram falar no princípio da legalidade? Aí vai que nenhum de vocês tenha ouvido. Olha o problema que eu criei, que agora vocês vão falar, ih, caramba, a gente deveria ter ouvido. Se alguém falou e a gente não prestou atenção, e agora, como é que a gente faz? Então, deixa eu perguntar a vocês, vocês lembram, mudei a pergunta, vocês lembram se vocês chegaram a falar isso em outra matéria? Que é importante. E eu não posso passar por isso sem falar com vocês. Então, eu quero saber a que nível vocês aprenderam, ou se aprenderam, porque se não aprenderam, o que eu faço? Dou um gás muito maior. Então, eu preciso saber de vocês. Fala, Priscila, fala comigo aí em nome da turma, que a turma tá muda. Posso? Beleza. Então, vamos lá. Vocês desculpem, eu tô tomando café. É porque hoje eu tive, assim, a alegria de acordar mais tarde, sabe? Porque eu não tenho tido isso, não. Eu tenho levantado muito cedo, mas hoje eu falei, não. Hoje eu vou ficar na cama mais um pouquinho. Aí acabei ficando, quando eu desci... Bruno, verdade. Então, vamos lá. Olha só, o princípio da legalidade, ele se baseia, como o nome diz, na lei, tá? O princípio da legalidade, ele tem várias finalidades, como eu falei para vocês, em todas as áreas do direito, seja ela constitucional, administrativa. A administrativa também usa muito o princípio da legalidade. Eu diria que a legalidade, ela está explícita e implícita em todos os contextos jurídicos. Por quê? Porque o contexto jurídico é um contexto legal. Então, se a gente despreza a lei e age de outra maneira, a gente, de qualquer forma, vai estar infringindo o princípio da legalidade. Porque se o princípio é legal e a gente foge da lei, acabamos de infringir o princípio da legalidade.
Então, essa é a base do princípio da legalidade, tá? Que nem, em verdade, isso é muito discutido, mas nem se debate muito a questão de, você tem que agir conforme a lei. Não, você tem que agir conforme a lei, beleza. Mas não é que você não possa agir de maneira diferente. Por quê? Você pode fazer tudo o que você quiser. Você não pode ir contra o que está na lei. Porque muitas das atitudes que a gente toma, muitas das condutas que a gente tem, que possui, não está lá na lei. A lei não me proíbe, a lei não me impede, mas eu cometo essas condutas que às vezes a lei não colocou, mas é uma conduta feia, antiética, né? E a gente comete. Então, em verdade, o princípio da legalidade, ele se baseia nisso. A gente não agir contra o que está no preceito legal. Essa é uma base. Então, quando a gente vê aqui, ó, no inciso 39 da Constituição, em seu artigo 5º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que o artigo 5º neste inciso está falando pra gente? Quando não existia uma lei proibindo a pessoa de fumar em ambientes fechados, olha bem, vai de encontro exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quando não existia essa lei, todo mundo fumava. Eu comecei a dar aula, essa lei nem sonhava em existir. O que significa dizer que eu podia fumar, inclusive, o quê? Dentro de sala de aula. Como vários professores fumavam. E acreditem, em faculdades públicas ainda fumam. Então, o que eu quero dizer para vocês é que mesmo eu sendo fumante, eu nunca fumei dentro de sala de aula. Porque eu sempre achei um desrespeito eu fumar num ambiente onde pessoas que não fumavam estavam. Mas a senhora não fumava num barzinho? Num barzinho eu fumava. Sabe por quê? Porque quem vai a um bar sabe que quem bebe, quem tá ali descontraindo, é diferente, muito diferente. Agora, num ambiente formal, como é um ambiente de estudo, eu me reservava esse direito para que eu pudesse realmente reservar o direito ali. Aí faço eu a pergunta para vocês. Se eu fumasse, seria crime? Não. Por quê? O que diz ali o inciso? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não era crime, mas era uma conduta, no mínimo, feia, antiética, né? Mas eu podia? Podia. Eu estava indo contra a lei? Não, porque ela não existia. Perceberam que até uma conduta feia você podia, mas eu não fazia. Mas depois que veio a lei, a gente pode fumar em ambiente fechado? Não, porque existe uma lei definindo que aquela conduta ali não é uma conduta a ser praticada. Por quê? Porque se assim o for, eu estarei indo contra um preceito legal. E quando isso acontece, eu estou infringindo a norma, portanto, praticando um fato típico. Deu para entender mais ou menos essa parte do inciso ou ainda não? Ok. Então, vamos agora entender. Priscila, você, ó, não é brincadeira não, você é representante de turma mesmo. Porque você deu 3 respostas, ou seja, você respondeu pela turma. Fala assim, porra, a professora tá perguntando, ninguém tá respondendo, deixa eu responder 3 vezes aqui. Muito obrigada, Priscila. Hoje eu tô com um senso de humor apurado, Priscila, não me pergunte por quê. É verdade.
Tem dia que eu tô levantando assim meio murcha, precisando de um psicólogo e um psiquiatra. Mas hoje, não sei, parece que Deus colocou a mão na minha cabeça assim e falou: ah, hoje você vai ter um dia mais leve. E eis que eu estou aqui. Não sei até quando vai durar, Priscila, tomara. Mas, porque esses dias assim, né, que a gente tá nessa quarentena, que já passou de quarentena há muito tempo, né? Esses dias estão sendo assim, simplesmente pavorosos, né? Mas tudo bem, temos que passar. Então vamos lá. A outra parte desse mesmo inciso 39 aí do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: nem pena sem prévia cominação legal. Então já vimos que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A parte do crime nós já entendemos. E a parte da pena tá dizendo o que pra gente? Olha, não adianta você apenar uma pessoa que ainda não foi condenada, legalmente falando, né? A gente não pode confundir um juízo social de valor, né, em relação a isso aqui. A gente tá falando de pena legal, né, daquela que o juiz vai lá e condena, aplica a pena. Então, enquanto uma pessoa não for condenada, não há que se falar em aplicação de pena legalmente falando. É isso que funciona, é assim que nos diz aquele artigo, aquele inciso ali. Bom, aí aqui fala também que dentro do Código Penal, em seu artigo 1º, eu diria para vocês que uma coisa muito legal que a gente não aprende na faculdade, não é nada assim que vá mudar a minha vida acadêmica, mas é assim aquela informação quase cultura inútil, mas que é legal a gente saber. Todos os artigos primeiros dos códigos existentes no mundo, códigos penais existentes no mundo, os seus artigos primeiros têm aquilo ali escrito. Obviamente, né, gente, os países que entendem que a lei é aplicada da mesma forma que no Brasil, vamos dizer assim. Você não vai querer pegar um país islâmico daquele, não, pelo amor de Deus, não desfazendo dessas pessoas, eles têm a cultura deles, eles têm o entendimento, a religião deles e deve ser respeitado, tá? E muito respeitado. Mas eu tô falando assim, países que têm a mesma orientação cultural, histórica, social, econômica, parecidas com a nossa e que apliquem a lei desta forma. Então, a esses países, os artigos primeiros de todos os códigos penais falam a mesma coisa. Entendeu? Legal isso, né? Vamos lá. Dando continuidade aí. Esse princípio tem origem no latim, estabelecendo que nenhuma conduta, seja ela uma ação ou uma omissão, poderá ser considerada como criminosa sem que antes de sua feitura houver lei neste sentido. Então, observem que, de novo, é a mesma estrutura, né, de informação que a Constituição passa para a gente, é a mesma estrutura de informação que o Código Penal também passa. Então, observem que é muito comum, né, a gente encontrar essa mesma estrutura em todos os aspectos relacionados à atividade legal, jurídica, né, que a gente atua, né, como usuário, né, do direito, vamos dizer assim. Até aqui tudo bem pra vocês? Vai lá, Priscila, salva a turma aí. Fala sim! Ah, Eric, obrigado, Priscila. Valeu, gente, valeu.
Valeu. Muito bom, muito bom. Valeu, Giovana, Gilmar. Gente, vamos acordar, né? Vamos acordar. Fala, essa professora hoje não tá pura não, né? Usou algum psicotrópico. Não usei não, gente. Não usei. É porque realmente a gente tem que de vez em quando dar uma balançada. Tem dia que eu queria ficar num quarto escuro, mas... Tá batizado, Priscila? Ô, Priscila, tá batizado. Pior que tá batizado. A gente sempre coloca um negocinho de canela, um pauzinho de canela dentro, pra ferver junto da água. Façam o teste. Pra quem é cafezeiro, eu não sei se vocês tomam café como eu, mas eu tomo café o dia inteiro. E quem é cafezeiro, que gosta muito, pega um pauzinho de canela, deixa ferver na água que vai coar o café. Ou, pra piorar tudo, compra um chocolate ao leite. Ao leite, aquele simples. Dá uma mordidinha no chocolate e bebe um cafezinho, depois vocês me contam. Muda toda a estrutura do paladar. Muito bom, muito bom. Isso é empirismo, né? A gente vai descobrindo de acordo com aquilo que a gente vai fazendo. Vamos lá. Pra quem é cafezeiro, né? A gente tem que ir mudando aí um pouco para ter umas novidades, porque não é brincadeira, não. Podem fazer, vocês vão ver só. Para quem gosta, é tudo de bom. Entendeu? Tudo de bom. Vamos lá, então. Exemplificando de maneira simplória, Lucas... Peraí, deixa eu voltar aqui. Foi um exemplo que eu coloquei ali. Eu já tava assim lendo, eu falei, meu Deus, que maluquice é essa? Tá certo, tá certíssimo. Então, exemplificando de maneira simplória. Adoro minha maneira simplória. Lucas, como diz uma amiga minha, e hoje eu tô muito farrista, né? Eu falo pra ela, ela mora em Aracaju. Ela mora em Aracaju. Tawane Bernadette Pimentel, ó o nome da criatura. Isso não é o nome, né? Isso é coisa fantástica. E aí, é tão fantástico quanto ela, pessoa maravilhosa. E ela fala pra mim, Paulinha, com aquele sotaque arrastado, né? Minha filha, quem é que diz que a gente tem que ser simples? E eu falo pra ela, você é uma filósofa, Tawane, você é fantástica. E toda vez que ela fala alguma coisa assim legal, eu falo filósofa Tawane, entendeu? E ela tem umas coisas muito legais, né? É tipo gaita de boca, não, viola de boca todo mundo toca. Caraca, aí tu pra analisar, né? Viola de boca todo mundo toca. Paulinha, a gente tem mania de medir os outros com a nossa régua. Verdade, analisem essa frase. Verdade. Ou seja, a gente enxerga nos outros aquilo que a gente faria, né? E é por isso que a gente quebra tanto a cara, né? Mas, voltamos aqui, né? Isso é só uma descontração. Semana que vem eu juro que eu não estarei assim. Vamos lá. Exemplificando de maneira simplória, Lucas ingere bebida alcoólica. Esse fato por si só não pode ser considerado crime. Ingerir bebida alcoólica, a maioria de nós o faz e não existe proibição legal quanto a isso, né? Tendo em vista que as leis brasileiras não estabelecem tal conduta como criminosa. Mas existem países que sim, tá, gente? Se alertem a isso. Existem países que não pode ingerir bebida alcoólica. Existem países que mulher não pode ingerir bebida alcoólica. Assim como existem países que você não pode ingerir bebida alcoólica nas ruas. Você pode dentro da sua casa. Em ambiente público, não. Olha que problema, né? Portanto, a gente tem que prestar atenção até quando a gente viajar para outro país. Porque já pensou? Que situação? Então, vamos lá. Ocorre que se no dia seguinte... É verdade.
É isso aí, Vivi. Ocorre que se no dia seguinte o Poder Legislativo edita uma lei criminalizando tal conduta, ainda assim Lucas não terá cometido nenhuma infração penal. Por quê? Porque quando Lucas bebeu, ainda não existia lei. E se não existia lei, ele não cometeu infração penal nenhuma. Perceberam aí como funciona? Pois para a caracterização do crime ou contravenção, a lei deve ser anterior à conduta para que haja sua aplicabilidade. Clareou mais aí para vocês esse exemplo? Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam muito rapidamente. Ok, sem problema. Tem problema não. Prestem atenção. A lei penal, olha o que eu tô falando para vocês. A lei penal não retroage para malefício do réu. Isso eu acho até que eu já havia comentado com vocês. Mas guardem isso para a vida. A lei penal nunca retroage, nunca, para malefício do réu. Por que eu tô falando isso para vocês? Só em benefício. É isso aí, Priscila. Por que eu tô falando isso para vocês? Vamos usar aquele mesmo princípio ali, daquele exemplo que eu acabei de passar para vocês sobre a bebida, né, de Lucas. Vamos mudar um pouquinho aquele exemplo ali, só para que vocês entendam. E vamos dizer que no dia que Lucas bebeu, existia uma lei proibindo a bebida. Neste momento que Bruno ingeriu bebida alcoólica, ele desafiou a lei. Sendo assim, ele cometeu uma infração penal, porque a lei já existia. É só um exemplo, tá, gente? Que eu tô modificando daquele que tá ali. Vamos supor que por essa atitude, Bruno tenha que pagar 1 ano de cadeia. Porque quando ele ingeriu bebida alcoólica, a lei ela era clara que aquele nível de bebida alcoólica que ele tinha ingerido gerava para ele 1 ano de cadeia. No dia posterior ao dia que o Bruno bebeu, o legislativo achou que aquela pena ali imposta de 1 ano era uma coisa muito pequena. E aí eles modificaram esse contexto e verificaram que não seria mais 1 ano, seriam 3 anos. Faço a pergunta: esses 3 anos que o legislativo colocou vai afetar Bruno? O ato praticado por ele era criminoso, ingerir bebida alcoólica. Condenado ele ia ser mesmo, não tem jeito. O legislativo percebeu que 1 ano era muito pouco. Perfeito, Camila, perfeito, Milena. Não afetará Bruno. Por quê? Porque lei posterior, né, a um fato já ocorrido, não pode alcançar o réu para malefício. Jamais. Porque quando Bruno bebeu, a lei colocava, né, era imposto pela lei que a pena seria de 1 ano. E sendo assim, não há que se falar em prejuízo para Bruno. E é isso que eu quero que vocês observem, gente, porque isso é muito perigoso.
Mudando todo este contexto, isso tudo, gente, tem a ver com a legalidade, tá? Com aquele princípio ainda. Isso tudo para que vocês entendam a importância desse conhecimento. Vamos piorar tudo e vamos pegar o Bruno, que ingeriu bebida alcoólica, era crime, ele estava prestes a ser condenado e o legislativo percebeu que esse 1 ano era um absurdo para quem ingerisse bebida alcoólica. Ah, não vamos deixar esse 1 ano não, vamos passar para 6 meses. E aí passam a pena base para 6 meses. Bruno vai a julgamento e é condenado a 1 ano pela lei antiga da época em que ele praticou a infração penal. O que vocês acham disso? Tá certo ou tá errado? Erradíssimo, erradíssimo. Porque em benefício do réu, a lei retroagirá até chegar a ele, né? Para que ele não sofra as sanções penais mais prejudiciais, né? Eu diria em mala parte, né? Como a gente chama. E, neste sentido, a lei retroage chegando até ele, atingindo inclusive a sua condenação. Então a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso aí, inclusive para a questão da abolitio criminis, né? Que é quando uma conduta praticada, né? Um crime deixa de ser crime. Até isso afeta Bruno. Eu posso inclusive estar presa. Eu fui presa porque eu belisquei alguém. Fui presa. Porque na época em que eu belisquei, aquela conduta era considerada criminosa. Se de uma hora para outra o legislativo entender que aquela conduta ali que foi praticada não mais é considerada crime, vai ser letra morta para o Código Penal. Imediatamente, todas as pessoas que estão presas relativas a esta mesma conduta devem ser postas na rua. Tranquilo isso aí, meu povo? Beleza. Então, vamos seguir aqui. A princípio, legalidade dentro do direito penal se desdobra em outros 2 princípios. São eles o da reserva legal e o da anterioridade da lei penal, que serão analisados a seguir. Eu nem preciso analisá-los com vocês, porque tudo que tinha relativo a esses princípios, nós acabamos de falar aqui, tá? A reserva legal, ele chega a se confundir, basicamente, com o próprio princípio da legalidade, entendeu? Eles são coadunados, né? E o princípio da anterioridade da lei, nós acabamos de colocá-lo aqui expressamente. Então, eu vou pular para que a gente se reserve ao direito de não estudar ele de novo, entendeu? Se alguém não entendeu, pelo amor de Deus, fala que eu não pulo, tá? Mas é assim, tudo o que a gente falou aqui. Tudo, ó. A mesma coisa, vocês podem até avaliar aí.
Só vou passar aqui por um pedacinho para que vocês também entendam essa questão. Eu falei até lá na frente, mas prefiro me repetir aqui para não passar em branco. Um pedacinho da questão do princípio da legalidade. Na nossa pranchinha 48, quando lá no último parágrafo embaixo, né, fala o seguinte: esse princípio nos torna imune às arbitrariedades do Estado, pois ninguém será punido sem o motivo previsto em lei. Ou seja, toda atuação do Estado deverá previamente ser pautada em condutas descritas em matérias editadas pelo Poder Legislativo. Isso eu já tinha falado para vocês, que em matéria de direito penal, o único ser, né, que pode, assim, legislar em sentido de matéria penal, o que eu falo para vocês, a única competência existente, né, é a do Poder Legislativo a nível federal, tá? Isso nós já tínhamos falado, né? E isso gera um freio para o Estado, né? Para que o Estado não pratique arbitrariedades conosco, uma vez que ele não vai poder, por vontade própria, me punir porque eu sou feia, ou porque eu não fiz o que ele queria, ou porque eu não fui legal. Ele não pode me punir por isso. Ele mesmo gera um freio contra ele, uma vez que ele só pode me punir por coisas que estão embasadas, positivadas nos códigos criados por eles mesmos. Essa é basicamente a ideia. Podemos concluir, então, que medida provisória, decreto ou qualquer outra norma que não seja editada pelo Poder Legislativo não poderá elencar a prática de atos como criminosos e nem ao menos combinar sanções penais. Não, mesmo. Lembra lá atrás que nós falamos que a única prática existente passível de aplicar conceitos penais, penas resultantes de condutas consideradas arbitrárias, né, ou infrações penais, quem é? A União e seu Poder Legislativo. E aí chegamos no princípio da anterioridade da lei penal, né? Vamos dar uma breve passadela aí para ver se a gente deixou passar alguma coisa em branco, para que a gente não fique depois caducando aí na mente, né? Pelo princípio da anterioridade da lei penal, não há de se falar em violação à lei sem que antes ela seja editada pelo Poder Legislativo. Acabamos de falar isso, né? De acordo com este princípio, a existência da lei penal deve ser anterior à prática da conduta. Também falamos disso. Seja ela uma ação ou uma omissão. Sabemos que uma ação e uma omissão podem ser geradores de crime, para que ela seja considerada criminosa. Ou seja, após a edição de uma lei, ela apenas deve ser aplicada em fatos ocorridos posteriormente à sua vigência, não incidindo em condutas pretéritas, exceto quando favorecer de alguma forma o infrator. Acabamos de falar isso também, né? Que a lei só retroagirá se ela for em benefício daquela criatura que está presa. Como regra geral no direito penal brasileiro, vigora assim a irretroatividade da lei penal. A gente não pode imaginar que isso seja comum, né? A lei, ela em regra, ela não retroage, ela não afeta o réu, principalmente para o seu mal, jamais. Se um dia vocês presenciarem alguma coisa assim parecida acontecendo com o cliente de vocês, vocês imediatamente têm que solucionar isso, né? Tem que se fazer entender, imediatamente provocando o Estado, por que isso está acontecendo. É uma inconstitucionalidade, porque a lei só retroagirá em benefício do réu. Porém, a exceção ocorre quando a lei penal puder de alguma forma beneficiar o infrator. Tá claro ali, né? Artigo 5º, 40 da Constituição Federal. Olha lá, ó.
A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Falamos disso também. E como exceção à irretroatividade da lei penal, o Código Penal em seu parágrafo único, no artigo 2º, determina: parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Também falamos disso aí, né? De favorecer o réu. Ainda que tenha sido transitado em julgado, ainda que aquela criatura esteja presa, nós podemos requerer esse tipo de benefício. Vai que a pessoa está presa, né? E já cumpriu uma quantidade de tempo, né, lá dentro, de anos, e que aquela pena foi tão diminuída que pode afetá-lo lá dentro. Epa, meu cliente está na rua. Porque se a pena passou de tanto para tanto e ele já cumpriu tanto, oba, bota aquela criatura na rua. Até aqui tranquilo, gente? Porque, ó, vocês sabem, eu vou falando. Vocês estão tudo aí na cama, dormindo. Olha lá, Priscila lá, ó, nos holofotes, salvando todo mundo. E vocês estão deixando eu falar, eu tô falando. Gente, nós vamos dar um churrasco quando isso acabar. Vamos dar. Vamos lá. Fabiana, por favor. A gente faz um abaixo-assinado, Fabiana. Queremos uma comemoração. Entendeu? Merecemos, né? Eu acho que nós merecemos. Vamos lá. Podemos concluir que o princípio da legalidade no direito penal é um limitador da atuação do Estado. E é mesmo, né? Um freio. Nos garantindo como direito individual que o Estado só poderá agir em conformidade com a lei. Não foi exatamente o que eu falei com vocês? Punindo apenas condutas consideradas infrações penais. Infrações penais, nós já vimos lá atrás, né? Que é a forma genérica de nós falarmos o que é crime, que é igual a delito, que é diferente de contravenção. Aquelas previamente determinadas pelo devido processo legislativo, nos dando, ao menos na teoria, a certeza que não haverá arbitrariedade em sua atuação. Então, para que a gente saia desse princípio da legalidade, eu pergunto a vocês: houve entendimento completo, geral, total, olha bem, daquilo que foi explicado ou ficou deficitário alguma coisa? Vou passar, hein? Passei. Ninguém respondeu. Quem cala consente. Entendi que todos vocês entenderam. Beleza. Olha aí, Priscila, de novo, Gilmar, todo mundo. Ah, eu já sei. Tem um delay, né? Tem um delay para vocês poderem responder. Pode repetir? Vivi, onde você estava? Vivi, você estava dormindo. Qual é a parte que você quer que eu repita? Fala pra mim. Fala que eu repito, Vivi. Essa última? Eu acho bem que você dormiu, Vivi. Mas eu explico muito rapidamente aqui. A parte final foi a parte que explicou praticamente tudo, né? O básico disso tudo é
é que, em verdade, o princípio da legalidade é um princípio gerado pelo Estado, né? Onde ele criou para ele mesmo um freio, né? Uma forma de não agir com arbitrariedade conosco, uma vez que ele tem que seguir os preceitos legais. Por quê? Porque ele tem que se basear na legalidade para poder agir conosco, bem como nós também temos que agir dentro de uma legalidade que é respeitar aquilo que está positivado, né, nas nossas leis, principalmente aquilo que está positivado na Constituição. Dentro disso, nós aprendemos que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Nós só podemos ser punidos, né, por um crime se na época da prática daquela conduta já era considerado crime aquela conduta. Se isso não aconteceu, é porque o crime não existiu. E também não podemos punir uma pessoa que não foi ainda condenada, sentenciada. Isso está no artigo. Outra coisa muito importante que nós falamos, Vivi, foi que a lei penal, ela em regra, ela não retroage, entendeu? A não ser em benefício do réu. Em malefício, jamais. Deu para dar um splashzinho aí, Vivi? Vocês estão cansados, né? Eu imagino. Professora, Oi. deixa eu te perguntar. Fala, Mesmo Giovana. mesmo que não haja mudança na lei, mas, por exemplo, teve uma mudança de entendimento do STF. Aí muda ou não? Se a pena já foi dada, ela não muda. Mesmo entendimento, só daqui para frente, né? Não, Giovana, olha só. O nosso país, ele trabalha com 3 tipos de situações distintas. Nós trabalhamos com a nossa lei, nós trabalhamos com a doutrina e nós trabalhamos com a jurisprudência. A lei é aquilo que está lá nos códigos, né? Seja ele o código que for. A doutrina são exatamente os livros que a gente tem para ler, que se a gente observar, a gente vai ver que, de acordo com cada doutrinador, ele tem o seu entendimento legal, que às vezes é diferenciado minimamente do outro, mas existem pequenas nuances diferenciadoras, mas que não é aquela coisa que o cara tira da cabeça dele. Ele não acorda um dia e fala, ai, criei isso aqui. Não. Ele pensa muito e ele fundamenta o raciocínio dele com aquilo que está na lei. Por isso que falam que no Brasil existem muitas brechas na lei, porque a lei nos permite alguns tipos de interpretações variadas. E é a partir dessas interpretações variadas que esses doutrinadores geram ideias também variadas. Isso é a nossa doutrina. E a jurisprudência, em verdade, ela ocorre o quê? Com decisões reiteradas dos tribunais. Decisões sobre os mesmos aspectos, as mesmas condutas, as mesmas técnicas, entendeu? Então, quando o tribunal percebe que ele cria uma jurisprudência, ele está percebendo que ele também já fez o quê? Várias vezes decidiu sobre aquele mesmo aspecto ali, múltiplas vezes. Então, aí cria jurisprudência. Em determinado assunto assim, aplica-se a jurisprudência tal, uma vez que já houveram várias decisões em cima desta mesma situação aí. Aí, por que isso muda? Porque às vezes existe uma situação parecidíssima com aquela que eles já decidiram, só que com pequenas diferenciações. Porque cada caso, na verdade, é um caso. E aí eles percebem que aquela decisão que eles tiveram lá atrás, numa situação muito parecida, não funcionará para aquela atual ali, porque existe uma pequena diferença. E que se eles aplicarem aquela jurisprudência lá, vão estar prejudicando aquela pessoa ali. E aí, o que acontece? Muda-se a jurisprudência. E aí vão criando precedentes para que você possa trabalhar.
Então, quando o STF, como você colocou para mim aí, muda alguma questão relativa a uma situação X, se essa situação X servir para beneficiar um cliente meu, eu posso usar sim, mas posso, entendeu? Porque se ela beneficiou uma criatura que praticou o mesmo ato e essa criatura se beneficiou, posso usar sim. Esse é o medo de muita gente que atua no judiciário, inclusive meu medo. Quando a gente vê o STF praticando certas atitudes, abrindo precedentes para que tantas outras criaturas atuem da mesma forma. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, o comportamento da Corte Suprema. Eles têm que realmente pensar nos precedentes que eles estão abrindo. Por quê? Eu costumo dizer, se pode o mais, quanto mais o menos. Se eles podem, eles estão falando o que para mim? Vocês também podem. Porque nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo, vocês podem fazer. A ordem não vem de cima? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter realmente responsabilidade, porque às vezes situações tomadas assim, eu costumo dizer, impensadamente, podem gerar consequências gravíssimas, gravíssimas mesmo, a toda a sociedade. E isso, que fique claro aqui, não estou politizando a coisa, estou falando juridicamente. Deu para entender aí? Beleza. Beleza. E aí, meu povo? Podemos dar sequência aqui? A hora, olha só, eu queria que vocês ficassem muito à vontade comigo pelo seguinte. Deixa eu falar uma coisa assim muito legal e muito clara para vocês. Vocês alunos, vocês não têm noção daquilo que acontece do lado de cá. Eu já sou uma professora, vocês tiveram acho que 4 ou 5 aulas comigo fisicamente, né? Então, nessas 4, 5 aulas que nós tivemos, eu acho que deu para vocês perceberem que eu falo muito. Eu adoro o que eu faço. Eu faço por prazer. Então, se eu ficar 5 horas falando aqui, para mim vai ser um prazer. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quando a aula é física, e eu gosto muito de abrir a mente dos meus alunos para isso, eu tenho conversado muito com meus alunos sobre isso. Quando a aula é física, né, que a gente está lá na sala de aula, quando a gente está explicando, sempre um aluno intervém. Professora, não entendi. Professora, dá para explicar de novo? Professora, não sei o quê. Por quê? Porque a gente está ali. A gente está ali. Então, a aula parece que rende menos na sala de aula. Quando eu falo rende menos, o conteúdo que eu consigo aplicar aqui para vocês jamais será o mesmo conteúdo que eu aplicaria em sala de aula. Porque lá a gente para, a gente brinca, a gente fala, a gente dá um exemplo, a gente bate no quadro, sempre tem um aluno perguntando, mas e se meu vizinho não sei o que, não sei o que lá, e se meu amigo não sei o que. Então a aula parece que anda mais lenta. Aqui, quando a gente está na sala de aula virtual, não é isso que acontece. Por quê? Porque a intervenção de vocês é muito menor. É como se vocês tivessem assim um bloqueio. Então, se vocês perceberem, eu falo muito mais. A gente dá uma gama de matéria muito maior do que se estivesse em sala de aula, exatamente porque não há essas interferências diretas de vocês, o que é muito natural. Isso não é uma reclamação, é muito natural. Então, às vezes, eu tenho uma sensação de que vocês estão cansados. E vocês já estão cansados mediante a situação que a gente vem passando. Então, o que eu quero dizer é que às vezes eu aplico muito mais matéria para vocês em tão menor tempo
que a minha preocupação é se a cabeça de vocês está conseguindo acompanhar com tranquilidade. Porque para mim não me interessa eu simplesmente jogar a matéria para vocês. Me interessa que vocês aprendam. Pois é, pois é. E às vezes eu percebo que vocês não percebem a quantidade de material que a gente taca em cima de vocês em tão pouco tempo de aula. Entendeu? Se eu tivesse em sala de aula, eu não teria dado metade do que eu dei para vocês. Não teria. Porque eu teria feito desenho, eu teria feito esquemas para vocês para poder explicar. Eu teria dado exemplos 1000 para vocês. E isso tudo vai comendo o tempo de aula. E vai fazendo com que vocês entendam mais. Sim, Fabiana, sim. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte. Quando vocês perceberem, olha só, quando vocês perceberem que eu estou falando demais, se vocês quiserem, professora, pode dar 10 minutos para o café? Eu não tenho problema com isso não, gente. Eu paro, a gente deixa aqui, ó, desliga o som, desliga o vídeo, 10 minutinhos pro café, a gente vai lá, toma um cafezinho, vai ao banheiro, vai conversar com o cachorro, vai fazer qualquer negócio. Eu não me importo com vocês falarem, professora, hoje não tá dando mais, mas isso tem que ser uma coisa de comum acordo com a turma. Vocês têm um grupo, vocês têm que se falar. Professora, hoje não dá mais, a senhora já destruiu nossa cabeça. Já foi informação demais. Gente, eu estou satisfeitíssima de onde eu cheguei com a matéria com vocês. Só que para que eu fique mais satisfeita ainda, eu tenho que entender se vocês estão aprendendo ou não. Porque simplesmente dar a matéria, para mim, é muito preocupante. Por isso que eu tô falando. Vocês estão percebendo que a cabeça já chegou no limite? Pode falar para mim, professora, tem como hoje a senhora acabar a aula por aqui? Tem. Tem. Para mim não muda, gente. Eu não tô saindo de casa. Se vocês falarem assim, tem hoje como a senhora esticar a aula até tal hora? Tem também. Sabe? Tem também. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Eu tô dentro de casa, gente. Eu não posso sair. Igualzinho a vocês. Então, não é questão, Fabiana, de ser horrível. É horrível porque as circunstâncias são horríveis. O que eu tô falando, o mesmo material que eu tô usando aqui, eu usaria dentro de sala de aula. Usaria mesmo. A mesma coisa que eu falaria aqui para você, eu falaria dentro de sala de aula. Só que lá a gente tem esses espaços, essas coisas que a gente aqui não tem. Até porque a gente não está interagindo pessoalmente. Então, o que eu falo para vocês vou deixar a critério de vocês, eu não fico chateada, não fico mesmo, tá? Tô sendo muito sincera, não levo nada disso pro pessoal, sei o que a gente tá passando, né, nessa fase aí, né? Sei o que a gente tá vivenciando, sei a pressão que isso é dentro da gente, por isso eu tô deixando a vocês, assim, com essa margem de tranquilidade e de intimidade, inclusive, para falar, prof, hoje dá para a senhora parar por aqui? Prof, dá para dar 15 minutinhos pro café, depois a gente volta? Gente, sem problema. Tô sendo muito sincera com vocês, sem problema. A gente só pode chegar até onde o nosso limite permite. Mas é violência, tá? Então, acalmem o coração de vocês, acalmem. Eu ouvi muita besteira de aluno esse semestre e até pelas notas que foram praticadas, pode não parecer a vocês, eu sou uma pessoa da mais alta confiança de vocês. Vocês não precisam ter dúvida disso. Eu sou uma pessoa que aquilo que a gente está conversando aqui, sou eu e vocês.
tá? Então, o que eu quero que vocês fiquem é à vontade em relação a isso. Às vezes, as pessoas, né, Milena, não são iguais mesmo, a verdade é essa, as pessoas não são iguais. Mas eu acho que às vezes é questão de se sentir à vontade, né? Eu acho que é isso, é basicamente isso, é prestar atenção no outro. Por quê? Porque se eu me sinto pressionada, obviamente, vocês não são diferentes, vocês são seres humanos, né? Então, vocês também se sentem pressionados. E aí? Até aqui deu para vocês entenderem? Falei pra cacete de novo, né? Ai, ai. Minhas outras colegas acho que estão chocadas comigo, chocadas. Entendeu? Mas é isso. Eu quero que vocês, é só isso. Eu queria que vocês se sentissem à vontade, tá? Não é porque eu sou professora e vocês são alunos, é à vontade para falar. Mas antes de vocês tomarem qualquer atitude, falem entre. Beleza, Pri? Falem entre vocês, cheguem a uma conclusão, tá? Vocês se comunicam aí pelo WhatsApp, que eu sei. Então, gente, vamos pedir 15 minutinhos, vamos pedir, sei lá, para terminar a aula mais tarde, mais cedo. Sei lá, gente, o que vocês acharem que deve. Porque, como eu falei, eu tô aqui e eu gosto do que eu faço. Então, para mim, tá tranquilo. Eu fico 3 horas, fico 5 horas e para mim tá tranquilo. Mas sei que para vocês a coisa é diferente, porque vocês estão recebendo essa informação. Então, quando a informação é excessiva, eu imagino como vocês não devam se sentir. Sabe por que eu percebo isso? Vou falar para vocês uma coisa que eu não falei ainda, né? Eu faço mestrado em Portugal. Sabe de que horas é a minha aula? Todos os dias, inclusive sábado, quando eu vou para lá? De 8 da manhã às 8 da noite. Podendo chegar às 9h30 da noite. Tem dias que os professores ficam com pena da gente e nesses dias eles liberam a gente às 6h30. Porque vê que a gente está tão esgotado, que eles fazem isso. Então, eu sei o que é o que vocês estão passando. É só isso que eu queria deixar claro para vocês. Sintam-se à vontade para falar comigo aquilo que vocês acham que devem. Beleza? E aí, entramos no âmbito da eficácia temporal da lei penal. Vou caminhar mais um pouquinho dentro dessa matéria aqui e libero vocês esgotadinhos. Agora, falem pra mim também, se eu tô enxergando coisa que não tem, vocês também podem falar pra mim, porque vai que a loucura é minha, né? Eu tô enxergando um cansaço em vocês que não existe, né? Então, também podem falar, professora, a senhora tá doida, falou aí e ninguém tá sentindo nada disso, não. Vai lá, representante de turma, representa a turma aí. Ah, tá bom, Joyce. Eu preferia que não existisse, né? Mas não tem como, Joyce. Todos nós estamos assim. Entendeu? Eu preferia que a gente não estivesse passando por nada disso. Mas estamos, né? Então vamos fazer o quê? Então vamos dar mais um pouquinho e eu libero vocês. Vamos lá. Âmbito da eficácia temporal da lei penal. A lei penal tem sua amplitude desde a sua entrada em vigor até a sua revogação. Portanto, a lei penal também pode ser estudada em relação ao tempo, ao espaço e às funções exercidas por certas e determinadas pessoas. Caramba, olha que perigo isso, gente. A função que eu ocupo também pode ser motivo de estudo em relação ao âmbito de direito penal. Olha como as coisas influenciam, né?
Segundo o professor Damásio de Jesus, a lei não tem eficácia universal e permanente. Não vige em todo o mundo e nem é eterna. Nada é eterno, né, gente? A lei penal rege condutas dentro de um espaço até onde um Estado manifesta o seu poder. Embora exista preceito constitucional afirmando que todos são iguais perante a lei, lembram disso, né? Princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei. E dentro deste princípio da igualdade está intrínseco o princípio da isonomia. Um fala de uma igualdade formal e o outro fala de uma igualdade material. Então, a gente não pode se perder nesse sentido. Há certas funções exercidas por determinadas pessoas que lhes concedem certos privilégios. Isso nós entendemos bastante, né? Afinal de contas, somos brasileiros. Porém, não em relação à pessoa, mas ao cargo que ela ocupa, né? A função que ela está exercendo naquele momento ali. E essa função investe a pessoa de certos direitos que outras que não estão investidas daquela mesma função não o teriam. Até aqui deu? Beleza. Da eficácia da lei penal no tempo. Vamos adentrar a questão do tempo, o estudo do tempo, né? Do nascimento e revogação da lei penal. A lei tem um tempo de vigência. Ela nasce e ela morre, muitas das vezes, para o nascimento de outra, que falará daquele determinado assunto com mais vivacidade. Então, quando isso acontece, essa lei que nasceu, que fala desta mesma coisa aqui, ela vai decretar a morte dessa daqui. Então, vamos lá. Como já dito acima, conforme professor Damásio de Jesus, a lei penal, como todas as demais, não é eterna. Ou seja, nasce, vive e morre, quase que como todo ser vivo, né? Ela se apresenta em 4 fases principais, que são sanção, que significa o ato pelo qual o presidente da República aprova e confirma uma lei. Lembram que eu fiz um esqueminha no quadro para vocês? Que passava aquele projeto de lei do Legislativo para o Executivo. Não sei se vocês vão lembrar disso. Falei que a sanção e veto eram atos exclusivos do presidente da República, só ele podendo sancionar ou vetar uma lei. E aí, com ela, a lei está completa, porém, para tornar-se obrigatória, necessita ser promulgada e publicada. Aí vem o segundo ato, que seria a promulgação, da qual nós acabamos de falar aqui, que significa o ato pelo qual se atesta a existência da lei e se determina a todos que a observem. Olha, fica ligado nessa lei aí. Tem a finalidade de conferir o caráter de autenticidade da lei. É como se fosse um registro de ok, né? A partir de agora, essa situação aqui foi aceita e transformada em lei. E a publicação, que é o ato de tornar pública, né? Aquela lei que ali foi gerada. Significa o ato pelo qual se torna conhecida de todos, impondo a sua obrigatoriedade. Na data da publicação, ou vencido o prazo da vacatio legis, ou outro determinado, inicia-se a vigência da lei, e assim prossegue até que deixe vigorar pela revogação. A vacatio legis é o tempo existente, né, da criação da lei e sua vigência, né?
ela tem aquele período ali para que ela se torne o quê? Efetiva. Então, esse período é o período que a gente dá o nome de vacatio legis. E temos aí a revogação. É a expressão genérica que traduz a ideia de cessação da existência de regra obrigatória, em virtude de manifestação, nesse sentido, do poder competente. A revogação pode ser parcial ou total. No caso de parcial, conhecida como derrogação. E no caso de total, conhecida como abrogação. O que a gente tem que ter em mente, não sei se vocês vão lembrar, mas eu comentei isso com vocês quando eu fiz o esqueminha no quadro sobre essa questão da transição da lei do legislativo para o executivo, que seria o presidente, e eu falei exatamente aquilo ali com vocês, que poderia ser revogado, parcial ou totalmente, né? Como poderia ser vetado o projeto de lei. Disse também que a sanção poderia ter sido expressa ou tácita, né? Dentro de um prazo de 15 dias úteis, ele teria que decidir. Se vocês derem uma olhada no caderninho de vocês, quem copiou esse esqueminha aí, provavelmente o tem ainda. E basicamente seria a programação de funcionamento, né? De criação de uma lei. Essa situação aqui é uma situação que vocês não vão usar numa petição, né? Que o aluno sempre tem essa preocupação, mas na verdade é uma situação que a gente tem que saber para poder saber como fluem as coisas. A lei, entretanto, ainda pode ter vigência temporária. Artigo 2º caput da Lei de Introdução ao Código Civil. Também chamada de intermitentes, que são temporárias, são as leis temporárias que já trazem pré-ordenada a sua data de expiração. Quando a gente fala que nós temos uma lei temporária, olha o nome. Está dizendo o quê? Que ela tem um time, ela tem um tempo de existência. Então, isso já tem que estar alerta ligando para a gente. Exemplo, é criada uma lei temporária que define como crime fumar cigarro por 30 dias. Passam-se os 30 dias e a vigência dessa lei termina. As pessoas que fumaram no tempo da vigência da lei responderão pelo crime. E as que fumaram antes ou depois, nada o fizeram. Lembram da questão da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, princípio da legalidade. Se essa lei temporária ali existiu dentro de um prazo de 30 dias, dentro desse bloco de 30 dias, aquela conduta, aquela ação não tinha que ter sido praticada. Até aqui foi? Tá dando para entender? Beleza. Beleza. E temos aí, ó, as excepcionais. São leis temporárias em que a sua eficácia está ligada à duração das condições que as determinam. Por exemplo, guerra e epidemia. Neste momento em que nós nos encontramos, pode ser um momento de geração de leis excepcionais? Sim. E qual é o prazo definido para a existência dessa lei? Enquanto durarem as condições que a determinam. Ou seja, no nosso caso atual, enquanto durar, né, a pandemia, vamos dizer assim. Enquanto estiver presente a pandemia. Perceberam? Após ser, quando for declarada, por exemplo, o término da pandemia, essa lei terá sido o quê? Extinta. É imediato. O seu efeito para posicionamento e funcionamento é imediato, assim como a sua extinção também o será. Seja ela com data pré-determinada,
seja ela de acordo com as condições existentes em que ela foi criada. Não importa, ela tem prazo. Ainda que este prazo seja indefinido, como é o caso de uma pandemia. A gente não sabe quando termina, portanto é indefinido, né? Mas sabemos que ao terminar a pandemia, ela também o terminará. A sua vigência será extinta. Até aqui tudo tranquilo? Bom, eu vou dar mais esse negocinho, esse PowerPointzinho 61 e vou parar aqui. Tá bom para vocês? Já foi informação demais, creio eu, né? Vamos lá. Como se pode observar, o término da vigência dessas leis não depende de revogação por lei posterior, fugindo à regra geral, consumado o lapso da lei temporária ou cessadas as circunstâncias determinadoras das excepcionais, cessa sua vigência. Fala-se, então, em autorrevogação. O que essa pranchinha vem dizendo pra gente? Em regra, uma lei revoga a outra, por quê? Porque uma lei nova, mais moderna, que fala sobre o mesmo assunto desta daqui, né? Ela é mais atualizada, mais enquadrada ao nosso contexto. Então, quando nasce uma lei nova que fala sobre o mesmo aspecto da outra, o que acontece? Esta lei aqui tem o poder de revogar essa daqui, fazendo dessa daqui morta e essa daqui funcional. No caso, como nós falamos ali da questão das leis temporárias, quando a gente fala da lei temporária, principalmente a questão da excepcional, né? A gente está falando o quê? Que elas são autorrevogáveis. Por quê? Olha o nome, lei temporária. Ela tem tempo. Ela não precisa de uma outra lei para revogá-la. É como se ela soubesse, eu só vou durar 30 dias. Ou pelas condições impostas. Aí eu vou durar enquanto existir a pandemia. São circunstâncias, são datas, né? Que podem existir ou não. No caso da pandemia, nós não temos uma data. No caso da lei temporária, que é colocado um tempo específico, nós temos uma data. Então, neste sentido, chegou o lapso temporal, né? Datado na lei temporária, ela se autorrevoga, não necessitando de uma outra que o faça. Da mesma forma, a questão das excepcionais ali. Acabou a condição, ela também se autorrevoga, não necessitando de uma outra que predetermine tal circunstância. Entendemos aí? Até aqui deu o entendimento perfeito para vocês? Beleza. Paramos por aqui ou continuamos? Para vocês tá bom de informação? Querem continuar? Eu quero que vocês... Oi. Deixa só uma pergunta aqui. No caso, a diferença entre uma e outra é que uma só tem uma data de início e uma data de fim já previsto, já estipulada, e a outra, mas as duas têm a mesma finalidade. Isso. Seria É porque uma depende... Uma tem data para terminar e a outra se espera a situação acabar. Isso aí, as condições que a determinaram. Isso aí. Perfeito. Essa é a função delas. E vocês vão ver que na próxima aula isso se explicará mais ainda de acordo com as condições que outras situações trarão para vocês. Ficará ainda mais claro do que ficou agora, uma vez que tal explicação vai ficar mais
lapidada. Tranquila aí, Priscila? Beleza. Então, eu vou terminar por aqui. Eu sei que eu massacro vocês, né? Mas terei um cuidado maior a partir de agora, porque eu vejo que vocês ficam assim, parecendo assim, sabe? Uns ratinhos, porque vocês ficam quietinhos assim, não falam nada e de repente eu tô criando um problema para vocês. Então, vamos tentar descontrair um pouquinho mais. Espero vocês na semana que vem. Que Deus proteja vocês, os familiares de vocês, e que essa semana tudo transcorra muito bem até a gente se encontrar e que depois as coisas melhorem ainda mais, né? Porque a gente está chegando mais perto disso acabar do que antes nós estávamos, né? Então a gente vai criando essa expectativa aí. Então, professora, oi, amor. deixa eu fazer uma pergunta. A senhora já tem assim alguma previsão em relação a P2? Eu estou analisando um modo de avaliação para vocês diferenciado, tá? Eu já fiz alguns testes, acho que vocês vão achar mais legal, mais dinâmico. E por enquanto está em fase de teste, eu estou testando mesmo para que não dê erro para vocês, para que não gere problemas. Eu estou tentando fazer uma coisa mais leve, mais dinâmica, né, mais ativa, que faça com que vocês se sintam mais motivados. Tomara que eu consiga, ficarei muito feliz se eu conseguir, e caso não, eu vou ter que avaliar uma outra situação. Mas por enquanto é isso aí, Pri. Deu para ouvir? Mas não tenha dúvida, assim que eu tiver certeza do que vai ser, imediatamente passarei para vocês. Imediatamente mesmo. Tá? Podem ficar tranquilos. Então vamos... Ah, que isso. Para vocês também, que Deus os abençoe sempre, que os proteja de verdade. Tá bom? Valeu, gente. Fiquem com Deus.